Olá pessoal, aqui é Rodrigo Fonseca, direto da 5W, e hoje nós vamos conversar sobre os tipos de cerâmica para que vocês entendam quais são as cerâmicas que existem no mercado e quais são as possibilidades de uso de cada uma. Isso é um tema de extrema confusão para as pessoas que não sabem efetivamente como escolher a sua cerâmica, nem pelo fato de entender quais são os tipos que existem. Então esse é o nosso objetivo, para deixar super claro para cada um de vocês e que vocês possam, a partir de agora, ter o entendimento e a segurança de poder escolher melhor as cerâmicas que vocês vão trabalhar. Então, dentro desse tema, cerâmicas, existem alguns tipos de classificação que a gente poderia pensar inicialmente para listar aqui e vocês poderem entender. Então vamos primeiro por essa classificação para que depois a gente evolua para o nível de composição e o que existe ali dentro, como que isso se organiza, qual é o nível de resistência que cada uma dá, de beleza, estética. Então são todos os temas que nós vamos conversar. Então olha só, em termos de composição das cerâmicas, nós temos aqui os tipos. Primeiro, eu tenho uma cerâmica à base de leucita. Antes dela, esqueci de colocar, Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vou colocar ele mais para cima. Então aqui, composição. Nós temos as cerâmicas à base de feldspato. Temos as cerâmicas à base de leucita. Depois nós temos as cerâmicas à base de disilicato de lítio. Além das cerâmicas de disilicato, nós temos também agora, são surgimentos mais recentes no mercado, o silicato de lítio mais 10% de zircônia. São novas gerações de cerâmicas que existem por aí. E além dessas, nós temos as cerâmicas à base de alumina e as cerâmicas à base de zircônia. Dentro das cerâmicas que tem alumina, existem as cerâmicas que têm só alumina, existem aquelas que têm alumina mais magnésio, existem aquelas que têm alumina mais zircônia. Então são diferentes composições que existem. E dentro das de zircônia, existem aquelas com zircônia pura e existem aquelas que têm a zircônia estabilizada por ítrio. Então esse aqui é o panorama básico em relação à composição de todos os tipos de cerâmicas que existem para que nós possamos escolher ao decidir fazer um trabalho metal free. Só que existe um outro ponto importante. Essas cerâmicas, elas também podem ser classificadas pelo mecanismo de confecção. Então, as cerâmicas podem ser confeccionadas pelo processo de usinagem, ou seja, o que isso significa? É o que hoje a gente chama de CAD/CAM, Então, CAD/CAM. Existem as cerâmicas que podem ser utilizadas pelo sistema de prensagem. São aquelas que vêm em pastilhas e serão prensadas dentro de um bloco de revestimento. E existem, por último, as cerâmicas que são feitas pelo método da sinterização. Com S, Rodrigo? Então, olha só. Sinterização. Então, são as últimas,
Então eu tenho cerâmicas que são usinadas, que são trabalhadas num processo de CAD/CAM, elas já vêm prontas em blocos. Dentro desse aspecto aqui, ó, de usinagem, por exemplo, nós teríamos cerâmicas, então vamos pôr aqui, ó, usinagem, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos cerâmicas aqui e aqui, ó. Basicamente essas 4 aqui. Existem blocos também que você pode até encontrar as com leucita. Não é muito comum porque aqui é mais frágil, então no processo de usinagem é mais fácil ela se quebrar em espessuras menores. Por isso, as mais utilizadas são daqui para baixo. Daqui para isso aqui, naturalmente está aqui colocado em uma sequência de resistência. Então, a resistência ela aumenta muito. Ela é maior aqui e é menor aqui em cima. Então as cerâmicas mais fraquinhas de todas são as cerâmicas feldspáticas. E as mais resistentes de todas são as cerâmicas com zircônia. Só para que a gente tenha uma breve noção em termos de resistência, as cerâmicas feldspáticas, elas normalmente vão girar em torno aí de 80 megapascal. Isso aqui significa quilogramas força por milímetro quadrado. Então 80, aqui nós vamos para em torno de 150 MPa. Aqui nós chegamos em torno de 430, né? 400, 430. Aqui nós chegamos em torno de 480. Opa. 480, 500 mais ou menos, ó. Até 550 é possível aqui assim, ó. Aqui nessas nós vamos girar em torno aí de 800 até 900 mais ou menos. E aqui nós vamos girar em torno de 1000, em torno de 1000 a 1200, né? Vou anotar aqui, ó. Em torno de 1000 até mais ou menos 1200. Então isso aqui significa 1 tonelada, né? 1 tonelada por milímetro quadrado. É muito resistente. Para tudo isso, essa resistência acontecer, é lógico que você aumenta a resistência e diminui em beleza. Então você aumenta muito a quantidade de óxidos que fortalecem aquela cerâmica e tornam ela absolutamente resistente, possibilitando trabalhos metal free de 3, 4, 5, 6, 10 elementos, mas você perde em beleza. Então, naturalmente, essas cerâmicas aqui embaixo, elas têm a necessidade de que você trabalhe elas na parte interna da restauração. E na parte externa que você as recubra com a cerâmica própria do sistema, porque precisam ter compatibilidade térmica para se unir uma com a outra e não fraturar mais fácil. As cerâmicas mais bonitas, que normalmente são essas aqui em cima. Então essas aqui em cima, elas normalmente são fabricadas nesse processo aqui, ó. Então vou colocar aqui a bolinha delas. Elas são normalmente fabricadas no processo de sinterização. Mas existe também um processo de prensagem, que na verdade é o processo mais comum hoje em dia de uso das cerâmicas. E que envolve basicamente essas 3 categorias. Então as cerâmicas à base de leucita, elas são prensadas, as cerâmicas de dissilicato de lítio e as cerâmicas de silicato de lítio com 10% de zircônia. Também são cerâmicas que podem ser utilizadas no sistema de prensagem. O sistema de prensagem significa que você tem, como já estava falando para vocês, que você faz uma estrutura da restauração e envolve isso dentro de
de uma embalagem, de um frasco, aonde essa cera está incluída dentro do material chamado revestimento. Depois essa cera é levada, esse bloco inteiro é levado num forno em altíssimas temperaturas, essa cera ela queima, ela se dissolve ali, vai embora e fica o espaço. Esse espaço existe uma cânula aqui, ó, um conduto de alimentação, por onde a cerâmica que é prensada, ela vem num bloquinho, normalmente são pastilhas. Essas pastilhinhas elas são injetadas dentro desse espaço. Então algumas pessoas chamam esse tipo de atuação aqui de injeção, né? Pode ser prensagem ou injeção da cerâmica. Então, basicamente, pessoal, nós temos esses tipos em termos de composição, com toda essa resistência que vocês viram aqui. Lembrando que aumenta a resistência, fica mais feio, porque fica mais opaco. Então a cerâmica adquire opacidade e perde em beleza. Normalmente, então, essas cerâmicas aqui são utilizadas para estruturas, para copings, para estruturas. E essas cerâmicas daqui para cima, ou elas são utilizadas também para estrutura, caso sejam mais resistentes, ou para todo o trabalho junto, ou para todo o trabalho sozinho, só elas. Então eu posso eventualmente associar um disilicato de lítio com um feldspato, certo? Existe uma técnica que os protéticos usam que chama cutback. Então ele faz a restauração inteira, depois, por exemplo, num disilicato de lítio, depois ele vai desgastar aquilo, e aonde ele desgastou para adquirir mais beleza ainda, aplica-se uma cerâmica feldspática ou com leucita. Aplica-se no sisteminha de pó e líquido, que é esse rosinha, o processo de sinterização. Então, nesse processo aqui é onde está incluído aquelas cerâmicas ali em cima e que fornece a melhor das qualidades estéticas desses tipos de cerâmica. Então, olha só. Vou apagar aqui esse lado agora, para que a gente consiga entender um segundo ponto importantíssimo. O que é que faz essas cerâmicas serem tão diferentes assim entre si? Então vamos pegar aqui um desenho de uma massa cerâmica. Bom, nessa massa cerâmica, assim como em qualquer outro material, precisa existir uma fase que aglutina as coisas e precisa existir uma fase que dá resistência a tudo aquilo que está ali colocado. Então isso nada mais é do que aquele sistema que a gente está acostumado a pensar de matriz e carga. Então estou desenhando aqui algumas partículas de carga que estão compondo toda essa nossa cerâmica. Quando a gente pensa em uma cerâmica feldspática, o fato é que a quantidade relativa de matriz em relação à quantidade de carga é muito maior. Tudo é inorgânico, viu, gente? Cerâmica não existe nada de orgânico. Isso aqui seria um desenho talvez conveniente também para a gente pensar em resina, só que resina, o azul é orgânico, o vermelho é inorgânico. Nas cerâmicas é tudo inorgânico, só que eu tenho as partículas, que são as coisas mais existentes, e a massa, que é isso que está aqui em volta, que é o que dá a beleza, é o menos resistente, mas dá a beleza. Então, olha só, o que é que faz as cerâmicas serem diferentes entre si? A matriz ou a carga? A carga. Nas partículas de carga é onde existe a maior parte da diferença entre as cerâmicas. Então, olha só, nesse momento aqui, isso eu diria para vocês que seria uma representação para nós da cerâmica feldspática. Então essas bolinhas representam a cerâmica feldspática. Se você é dono de uma indústria e quer, a partir da sua cerâmica feldspática, produzir uma cerâmica
à base de leucita, melhorando a resistência e mantendo muito daquelas características estéticas, você vai levar aquela massa inteira, aquele pó, em alguns tratamentos térmicos industriais, e aí você consegue fazer a produção de partículas em um formato um pouco diferente, é um formato mais hexagonal. Então essas partículas de formato hexagonal ocupam um espaço maior dentro daquela massa inorgânica da cerâmica, fazendo com que você tenha a redução da parte de matriz para o aumento da parte o aumento da quantidade de carga relativa, né? Então, se você aumenta a quantidade de carga em relação à matriz, você tem um salto importante aí de resistência, quase que dobra a resistência dessa cerâmica. Então, vejam que esse é o primeiro ponto para o entendimento. Então, é só um tratamento térmico. Vejam que a diferença que existe, então, é absolutamente aquilo que eu tinha dito a vocês. Não muda a matriz, só muda a carga. Bom, depois disso, a próxima cerâmica que nós temos é a dissilicato de lítio. E o que existe na dissilicato de lítio? Os cristais de dissilicato, eles são cristais em formatos de agulha. Então, formam-se muitas dessas agulhinhas, e como a agulha é extremamente fina e comprida, ela consegue se acumular em uma super grande proporção, reduzindo muito aquilo que nós temos de espaço para a matriz. Ou seja, então agora nós temos condições de ter muita resistência em troca da redução da matriz, que perde em termos de beleza em relação às cerâmicas feldspáticas. Essa perda de estética, ela é tão grande assim que não vai dar para você utilizar de jeito nenhum. Tanto que essas cerâmicas aqui, ó, são aquelas que são as mais utilizadas no mundo inteiro. Então elas mantêm como se fosse um meio termo entre máximo de resistência e máximo de beleza. Estão situadas no meio do caminho, portanto elas são super flexíveis em termos de resistência e estética, não flexíveis de deformação, né, mas desses conceitos. E portanto tem a possibilidade de você ter muita beleza com uma alta resistência. São super bem indicadas. Então, depois dessas cerâmicas aqui, a próxima evolução, e essa é a evolução mais recente que nós temos em termos de cerâmica no mercado mundial, é o desenvolvimento do silicato de lítio. Então, o silicato são também agulhas que preenchem mais ainda isso aqui, esse espacinho todo. Só que tem algumas pequenas diferenças. Essas agulhinhas agora do silicato, elas são menores, então elas têm maior proporção. E como elas são menores, elas permitem uma passagem melhor da luz, o que fornece uma qualidade visual um pouquinho melhorada em relação, um pouco só, melhorada em relação ao dissilicato de lítio. Mas, além de tudo, eu tenho um acréscimo de 10% de zircônia, ampliando ainda mais a resistência. Então é a primeira cerâmica com capacidade adesiva que consegue ficar com uma resistência acima de 0,5 tonelada por milímetro quadrado. Então é um aumento de resistência importante, considerável, né? Super poderoso. E torna também essa cerâmica com pouca quantidade de matriz, o que faz ela ter, em relação àquelas primeiras, menos qualidade óptica, menos beleza, certo? A partir daqui, nós não temos como pensar nesse sistema. Por quê? Porque tudo que vocês estão vendo daqui em diante tem uma quantidade muito grande de óxidos
que inviabiliza o pensamento em termos de matriz e carga. É quase que se fosse tudo só carga. Então as cerâmicas que são à base de alumina, que podem ter só alumínio, alumínio e magnésio, alumínio e zircônia. Então essas cerâmicas aqui adquirem uma resistência gigantesca, porque elas têm muito só do óxido de reforço. A mesma coisa acontecendo com as cerâmicas à base de zircônia. Existe uma cerâmica chamada Inceram, que já foi muito utilizada, que é uma grande representação dessa categoria com essas misturas todas aqui que vocês estão vendo. Então, existe uma chamada Inceram Spinel, Inceram Zir, né, Zircad e tal. Então, aqui, ó, elas estão dentro dessas misturas todas que vocês estão vendo aqui. Mas a de maior, assim, conhecimento dentro das cerâmicas à base de alumínio, alumina, talvez tenha sido o Procera, né, que já estão caindo em desuso face a toda a evolução, as possibilidades de uso técnico da zircônia. As cerâmicas à base de alumínio são muito mais difíceis de serem manufaturadas. Os Inceram, por exemplo, você tem que fazer uma casquinha da cerâmica e depois infiltrar aquilo com vidro. Então, é um processo técnico super demorado. Você gasta um dia inteiro para fazer aquilo. Então, é super demorado. E as cerâmicas à base de zircônia, você já tem um benefício muito grande de ter elas, por exemplo, para os sistemas CAD/CAM. Então ela já vem pronta e você só vai fazer o corte dela lá no sistema CAD/CAM. Então anda muito mais rápido. Portanto, para o laboratório é muito mais efetivo que se trabalhe com isso do que com isso. No Procera, diferentemente, né, o Procera também com alumínio, diferente do Inceram, você tem uma prensa monstruosa que só existe em 3 lugares do mundo. Então, se você quiser fazer aqui no Brasil, você tem que mandar ou para os Estados Unidos ou para a Suécia e mais um local que eu não estou recordando, onde essa prensa vai comprimir aquela estrutura dentro de um molde específico que eles produzem lá, copiando o seu, que você mandou escaneado, e aí faz aquele copy e é devolvido para o seu laboratório. Então aí sim que é um tempo monstruoso que você perde para fazer o processo. E não faz sentido face a todos os benefícios que a gente tem das outras cerâmicas aí disponíveis no mercado. Então aqui nós já temos as cerâmicas que têm basicamente 2 diferenças, embora quase todas hoje em dia estão caindo para essa segunda opção, aquelas estabilizadas por ítrio. O ítrio é um componente que adicionado à zircônia faz com que você eleve muito a sua resistência, porque a trinca ao percorrer, o ítrio faz uma modificação da dimensão do cristal da zircônia. Olha que louco isso, mas é exatamente isso que acontece. Então se faz uma alteração dimensional mediante a ação mecânica de uma trinca, dificultando que a trinca percorra. Então ela tem que dar a volta naquele cristal que se modificou. Então isso gasta muita energia para fazer isso. A trinca perde energia e não consegue progredir. Então, por isso, aumenta muito a resistência desse tipo específico de cerâmica. Então, aqui nós temos esse diferencial em termos de resistência. Então, vejam só, nós já falamos de resistência dessas cerâmicas, já falamos de capacidade estética. É lógico que dentro de cada uma dessas cerâmicas existe uma diversidade de tipos ainda para a gente pensar. Então, eu vou percorrer um pouquinho mais esse espaço para que vocês entendam mais ainda como eu posso fazer uso dessas cerâmicas. Isso é extremamente válido quando você pensa nas cerâmicas daqui para cima. Esse pensamento dos tipos que a gente pode fazer uso. Por quê? Porque todas essas cerâmicas aqui têm capacidades óticas que tornam possível você ter vários tipos delas. Agora, a partir daqui, nós temos tanto óxido tornando aquilo tão opaco que é difícil você ter muita variedade em termos ópticos. Então, a variedade de termos ópticos, de qualidades ópticas, ela vai acontecer daqui para cima. Então, quando a gente pega aqui nas cerâmicas que tem silicato ou disilicato de lítio, normalmente
Isso não acontece dessa maneira padronizada em todas as empresas, mas normalmente essas cerâmicas aqui, elas são fornecidas em pastilhas. Então são fornecidas em formato de pastilhas. O Proteti compra as pastilhas e elas podem ser de pastilhas chamada HT, MT, LT, HO, MO. Isso aqui significa High Translucência, ou seja, uma pastilha de alta translucidez, uma pastilha de média translucidez, baixa translucidez, alta opacidade, média opacidade. Então vamos supor que você está trabalhando naquele dente com substrato super escurecido, não é o uso de uma pastilha translúcida que vai resolver sua vida. Sem dúvida nenhuma, você vai ter que lançar a mão do uso de algumas dessas pastilhas aqui, caso vá trabalhar com esse grupo, né? Ou silicato ou disilicato. Então, pastilhas HO e MO. Ou você pode fazer associações, né? Pode fazer um coping com isso e uma faceta com isso, ou isso, ou isso, por exemplo. Então, costuma dar muito certo também. Então, esses são os tipos básicos dentro dessas pastilhas aqui. Agora, por exemplo, a Ivoclar tem uma linha do IMEX que chama V. Né? Tem a V1, V2 e V3. 1, 2, 3. E tem a O1 e a O2. As O de opalescência e as V de valor. Então, aquelas que são da categoria V é onde você consegue dar mais branco ao dente. Então, ela tem mais valor. E as categorias O são aquelas super translúcidas, tipo um esmalte natural, para você conseguir o efeito opalescente bem poderoso mesmo. Então consegue, super bacana. Agora, nem todas têm todas essas diversidades. Aí vai depender de qual empresa que vocês estejam trabalhando para pensar nesses aspectos, mas isso aqui é o básico. E aqui, quando a gente vem para essas aqui em cima, ó, cerâmicas feldspáticas ou as cerâmicas à base de leucita, normalmente nós vamos ter 3 categorias ali. Nós temos a categoria dos translúcidos, temos a categoria dos esmaltes e das dentinas. Além disso daqui, você pode ter também as cerâmicas onde você as tintas, né, como se fossem tintas ou pigmentos, né? Vamos colocar aqui P, que são os pigmentos que podem ser utilizados para a confecção de caracterizações, detalhes no sistema polilíquido, onde você extrai o máximo da beleza. Então, aquelas que recebem um nominho translúcidas são aquelas mais naturais, assim, em termos de transparência, da beleza de um dente, né? A translucidez do esmalte. Depois nós temos uma opacidade intermediária, que são aquelas direcionadas para esmalte. E por último nós temos as de dentina, que são as mais opacas de todas. É óbvio que isso aqui exige mais de quem estiver trabalhando, do seu protético e de você, porque essas cerâmicas são super bonitas, mas são mais frágeis. Então o risco que você tem de fraturar uma cerâmica como essa, quando você está fazendo os procedimentos técnicos, é naturalmente maior. Não significa que depois de instalado isso fica ruim. Porque é a mesma coisa de você pensar numa cerâmica aí da sua garagem. Então lá onde você estaciona o carro, se tem uma cerâmica lá e ela está bem colada no chão, você sobe o carro em cima e ela não quebra. Você pegar a mesma cerâmica e pôr de um lado sem ter cimentado ela, passa em cima e ela estoura todinha. Então isso é o mesmo pensamento que nós temos que ter em relação à composição das cerâmicas e a sua resistência. Quando nós temos daqui para cima capacidade adesiva, antes de cimentar, são difíceis de você mexer nessas mais frágeis. Agora, depois que você já cimentou, ela está
integrada à estrutura do dente. Então, o aumento da sua resistência do conjunto é inegável. E aí a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ampliar tanto a resistência que você passa a ter diferenças pequenas entre todos esses produtos. Agora, o que é que você precisa pensar? Numa situação eventual de possibilidade de fratura, é óbvio que, se eu pensar coesivamente falando, ou seja, dentro do material, essas cerâmicas aqui têm menos resistência, né, do que essas de cá. Então, tanto quanto seja possível você trabalhar no meio do caminho entre aquilo que não é o máximo resistente, nem é o máximo de beleza, mas você consegue aglutinar boas propriedades de ambos os lados, os extremos, talvez seria o ponto mais interessante em termos de segurança para o seu trabalho. Espero que tenha servido para todos vocês entenderem os tipos de cerâmica. Até a próxima. Rodrigo Fonseca, da 5W.